assisti até um vídeo seu recente, você falando sobre o John Biden, né, o presidente dos Estados Unidos. O título do seu vídeo foi curioso, eu trouxe para a nossa pauta aqui. Curioso não, eu concordo, eu acho que é uma evidência. O Joe Biden é um fracasso, mas você que está aí nos Estados Unidos, por que o Joe Biden é um fracasso? Você está falando o quê? De política econômica? Ou você está falando, até agora, a exemplo do próprio Clinton disse que os 100 dias do governo Joe Biden foram os melhores da história. Nossa, eles estão exagerando tanto nos números, assim como ele foi o presidente mais votado da história, etc. Mas, enfim, por que ele é um fracasso? Está falando de política econômica? Você está falando de relações internacionais? Enfim, da diplomacia dele, que para mim também é outro fracasso, mas às vezes até meio proposital, sei lá. Mas por que o Biden é um fracasso até esse ponto aqui? Estou falando de 6 meses, mais ou menos, de governo. Bom, você pode escolher a área que você quiser, né? Você pode escolher. Vamos falar aqui dos temas. Por exemplo, economia. A gente está vivendo a maior inflação dos últimos 15 anos nos Estados Unidos. A projeção de inflação para os Estados Unidos esse ano de 5% vai ser maior do que a do Brasil, se continuar assim. É uma coisa absolutamente impressionante. Gasolina aqui disparou. Ontem eu abasteci a $3,04 o galão. Eu cheguei a abastecer no ano passado a $1,80 e poucos. Nossa, e todo mundo que já foi aos Estados Unidos sabe que quando para lá e você vai colocar, você fala, meu Deus, por que não é assim no Brasil? É uma das coisas que é até referência pra gente, né? Mas aumentou muito o preço dos combustíveis aqui. E inflação, tudo está ficando mais caro, e significa que o americano está empobrecendo. Você tem um problema aqui no mercado de trabalho, que são as pessoas que ainda estão recebendo seguro-desemprego e, portanto, não querem trabalhar. Uhum. E aí você tem um problema de pessoas procurando empregados e não acham empregados. E os pequenos negócios sofrem muito com isso, porque as grandes empresas têm dinheiro, mas o pequeno... Então, essa é uma política altamente concentradora de renda e de mercado na mão das grandes empresas. Porque as grandes empresas conseguem pagar benefícios, conseguem pagar, enfim, salários mais altos, etc. Conseguem atrair mais trabalhadores do que os pequenos negócios. Então, não bastasse as consequências do que aconteceu, né, do surto mundial para a economia e para os pequenos negócios, eles agora estão sofrendo ainda com a rebarba nesse sentido. Se você olhar na política externa, o Biden herdou acordos históricos, os acordos abraânicos no Oriente Médio de paz com Israel. Histórico, né? Um Irã de joelhos. O que ele fez? Encheu a Palestina de dinheiro, 350 milhões de dólares. Curiosamente, todo mundo sabe da corrupção endêmica que você tem naquele lugar, faz o Brasil parecer bobagem. Verdade. Curiosamente, o Hamas, um dos principais partidos, quase organizou praticamente uma nova intifada contra Israel. A gente viu a quantidade de mísseis caindo em Israel. A gente viu o aumento das tensões no Oriente Médio, todos eles vindo do Irã, de quem o Donald Trump tinha colocado de joelhos, e agora a gente viu um Irã negociando com os Estados Unidos, e mais do que isso, negociou um acordo histórico com a China, de petróleo. Por 25 anos, Por 25 anos. Uma coisa que dá força financeira para o regime terrorista de Teherã. Fora isso, a China... Política migratória? A China está cada vez mais atrevida, só para terminar, e os Estados Unidos numa relação absolutamente desnecessária de cada vez, por uma questão pessoal do Biden com Putin, uma questão pessoal. A China não é, a Rússia não era mais para ser o foco de conflito dos Estados Unidos. Hoje o foco de conflito deveria ser a China. E, no entanto, a gente está vendo uma escalada de tensões com a China cada vez maiores, onde a China está se engraçando cada vez mais e os Estados Unidos não estão respondendo à altura. Por quê? Porque a gente tem um presidente cujo filho é sócio do Partido Comunista Chinês. A gente tem um presidente cujo filho era lobista para membros do Partido Comunista Chinês comprarem refinarias dentro dos Estados Unidos. Então, nas relações internacionais e migratória, você tem a maior crise migratória da história dos Estados Unidos.
Você vai se aproximar daqui a pouco a 1 milhão de imigrantes ilegais cruzando a fronteira sul, já ultrapassou 500 mil, as cortes imigratórias completamente atoladas. Nessa semana, o Biden sancionou uma série de regras que facilitam a vida dos imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos. A imigração legal está completamente congelada, porque o mesmo departamento que cuida dos processos dos imigrantes ilegais, o USCIS, né, United States Citizenship and Immigration Services, está tendo que processar a entrada de centenas de milhares de ilegais capturados na fronteira sul, as cortes migratórias também. Então, isso torna muito difícil a vida dos imigrantes legais dentro do Estado. Então, você tem uma... E, obviamente, isso aumenta a violência no país, que está crescendo. Porque, claro, muitas dessas pessoas, como o Donald Trump disse, né, não são as melhores pessoas do mundo. Claro que não é todo mundo, mas não são as melhores pessoas do mundo que entram pela fronteira. Muitas dessas pessoas têm históricos criminais pesados e boa parte dos crimes nos Estados Unidos são cometidos por imigrantes ilegais que entram pela fronteira sul. Muitas vezes trazem drogas. Então você tem todas as consequências, inclusive sociais, das políticas sociais americanas que acabam pesando para essas pessoas. Uma das políticas que o Joe Biden acabou foi a política que o Donald Trump tinha, onde para você pedir qualquer benefício imigratório aqui, você tinha que provar que você não estava dependendo do Estado, de nenhuma política do Estado. O Joe Biden, logo no início do governo, removeu essas políticas. E no final da história, você está tendo a Kamala Harris agora, tá ridículo, porque ela está falando, não venham para os Estados Unidos. O que é isso agora? É xenofobia do bem? Exato. Era absurdo. O Joe Biden tendo que agora falar que vai voltar com a construção do muro. Porque não tem como, o país não consegue dar vazão, nenhum país do mundo consegue dar vazão a 1 milhão de imigrantes ilegais entrando. Sim. Então, não consegue. Então, na imigração é um desastre, e você pode escolher política energética. Agora, por que não é pior? Não é pior porque o governo está com uma política tão radical que você tem 2 ou 3 ali, democratas no Senado, principalmente o senador da West Virginia, que está segurando, né? A maioria deles é só com o voto de desempate da Kamala Harris, mas a política deles é tão radical que eles não estão conseguindo aprovar no Senado especificamente as suas políticas. Então o governo Joe Biden só não é pior, porque assim, de projetos de lei efetivamente passados no Congresso americano, tem um projeto relevante que foi o pacote de estímulo. O pacote de infraestrutura ele não está conseguindo passar, porque de infraestrutura ele não tem nada, é um pacote de sandices ambientais. O pacote deles de educação também não conseguiu passar, porque também não era nada, nem um pouco de pacote de educação. Ele só conseguiu passar o pacote de estímulo do coronavírus, que era de botar dinheiro na mão das pessoas, que está ocasionando essa inflação. Porque era um pacote muito popular, as pessoas estavam querendo receber dinheiro, e vários governadores que estavam com suas contas públicas muito prejudicadas, acabaram recebendo, salvando as contas públicas dos estados, principalmente os estados democratas falidos. Então foi a única lei relevante que ele passou. Tirando isso, não passou nada. Então eu sempre digo, o governo Joe Biden é um fracasso, mas ele só não é um fracasso maior porque ele não consegue, ele é tão radical que ele não consegue nem com a maioria nas 2 casas passar as suas pautas radicais. Agora, no que depende do presidente, a gente está vendo trans nos esportes, trans usando banheiro das escolas, bandeira LGBT nas embaixadas, bandeira de Black Lives Matter na embaixada. Tudo que depende do governo federal é um desastre. Agora, as mudanças estruturais mais duras, o fim da Comissão 1776 para ensinar a história horrorosa, história falsa que o Howard Zinn criou nos Estados Unidos. Um dos primeiros atos do governo Biden foi extinguir a comissão que o Trump tinha criado para instituir o ensino da história real americana, patriótica, orgulhosa da principal nação do mundo, da nação mais próspera, mais justa e mais livre do mundo. Então, assim, tudo que dependeu do governo Biden, ele conseguiu ir mal. Eu gostaria e eu seria capaz de elogiar alguma medida do governo Biden. Ainda não consegui encontrar. E no que diz respeito às pautas mais estruturais que precisam sim passar pelo Congresso, eles passam tudo na casa, que é a Câmara, chamando assim... Na House? Na House, a Casa dos Representantes. Eles passam tudo na Casa dos Representantes, porque essa legislatura democrata é a mais radical da história dos Estados Unidos. E eles têm uma maioria lá de 6, que na verdade são 10 votos, mais ou menos.
então eles acabam passando justamente porque os democratas votam tudo junto. Agora, quando chega no Senado, você tem ali... É tão radical que alguns senadores, e o exemplo mais icônico está sendo o senador da West Virginia, eles barram as pautas radicais. Mas a Ocasio-Cortez, a congressista Ocasio-Cortez, está dando chilique com os democratas no Senado porque eles não conseguem aprovar as pautas insanamente radicais de esquerda que o Partido Democrata propõe. Estamos falando de pautas que deixariam o PSOL no Brasil com cara de moderado.